Você sabia que 25 anos antes do Drácula de Bram Stoker nascia a primeira vampira literária e que talvez ela tenha sido a grande inspiração para Stoker escrever Drácula? Eu sei que eu já falei de Mercy e Vlad III aqui, mas talvez essa sim seja a maior inspiração para Drácula de Bram Stoker. E tudo isso eu te conto aqui e agora. Como eu disse na vinheta, eu já falei sobre a Mercy, a vampira real que inspirou o Bram Stoker a escrever Drácula. O Vlad III, que foi inspiração para o seu personagem central. E eu sei que existem muitas outras fontes de inspiração para Bram Stoker ter escrito Drácula. Mas talvez essa seja a grande estrela, ou melhor, vampira, que inspirou de fato Bram Stoker. O nome da primeira vampira nas obras de literatura é um tanto quanto parecido com o meu. Carmilla, a vampira de Karsten, foi conhecida pelo público em 1872. E a história dela é simplesmente fascinante. Laura é uma jovem que vive em um castelo bem isolado na Estíria, na Áustria. E a sua vida tranquila muda quando ela conhece a jovem Carmilla, que sobreviveu a um acidente e, em decorrência desse acidente, acabou procurando abrigo na casa de Laura e seu pai. Após Laura e seu pai aceitarem receber Carmilla como sua hóspede, Carmilla e Laura desenvolvem uma relação afetuosa, intensa e amorosa. Mas eventos estranhos começam a acontecer dentro do castelo, como sonhos perturbadores, cansaço inexplicável e mortes misteriosas. E à medida que a verdade vem à tona, Laura descobre que Carmilla é uma vampira. Essa vampira cativante foi criada pelo irlandês Sheridan Le Fanu, que assim como Bram Stoker também vivia em Dublin e inclusive estudou na mesma escola que Stoker, a Trinity College em Dublin. Dizem por aí que Sheridan Le Fanu se baseou em duas poesias românticas para criar sua primeira vampira. A primeira poesia é uma obra inacabada de Samuel Taylor, chamada Christabel, e foi escrito por volta de 1800. A história do poema fala sobre uma virtuosa virgem chamada Geraldine, que com seu pai cético leva para sua casa a Christabel, que é implicitamente uma metamorfa demoníaca. Outro poema que inspirou Le Fanu a escrever Carmilla foi La Belle Dame sans Mercé. Eu não sei pronunciar isso, gente, me perdoem. De John Keats, de 1819. O poema se trata de uma femme fatale que é conhecida como uma rainha cruel das fadas. Ela vive dentro de uma caverna, cercada por homens que não correspondiam ao amor dessa rainha cruel, e ela fez com que eles se apaixonassem por ela e vivessem com ela ali dentro daquela caverna. Nesses dois poemas nós não temos a presença de uma vampira. Christabel parece mais com um demônio ou um monstro, enquanto La Belle Dame é uma fada ou uma feiticeira. Mas em ambas as histórias nós temos personagens femininas com ambições sexuais que desafiam as expectativas vitorianas de pertencer a um homem, o que é um grande ponto em comum com Carmilla. E sim, gente, pra quem tá perguntando, a Carmilla é uma vampira que se sente atraída por mulheres. E vejam bem, essa história foi escrita em 1872. Mas Sheridan Le Fanu é um progressista? Não, gente. Sheridan Le Fanu é um conservador vitoriano, fruto de sua época. Apesar de Carmilla ser lésbica e cativante, não significa que a obra seja sobre um relacionamento consentido entre duas mulheres livres e bem esclarecidas sexualmente. A Carmilla é uma predadora sexual, assim como a maioria dos vampiros. E apesar de ser manipuladora e mercenária, a Carmilla é solitária, lamentável e encantadora. Apesar de Le Fanu ser um conservador, como eu falei aqui pra vocês, ele consegue atribuir características profundas e extremamente atraentes na Carmilla. E há quem diga que é uma das personagens lésbicas mais humanamente retratadas já registradas. Mas depois de todas as informações fascinantes sobre Carmilla, qual é a sua ligação com Drácula de Bram Stoker? Em Drácula, os personagens de Mina e Lucy estabelecem uma relação tanto quanto similar à de Carmilla com Laura. Além do mais, o personagem de Van Helsing com certeza foi inspirado no personagem de Vordenburg, que no livro é um estudioso de lendas vampíricas. Inclusive, há quem diga que Drácula de Bram Stoker é uma fusão de várias histórias de Le Fanu, incluindo Carmilla. E por fim, dizem por aí que Stoker teve a ideia de escrever depois de ter um pesadelo com um homem que se levantava de seu túmulo. E esse pesadelo ele teve logo após ler ela mesma, Carmilla. E
além de todos esses traços semelhantes, tanto entre os autores quanto os personagens, a gente também tem uma ancestral em comum com essa história. A Elizabeth Bathory, que foi uma condensa húngara que viveu de 1560 até 1614. Ela era uma assassina feminina que, com a ajuda de seus 4 servos, atraiu centenas de camponesas para o seu castelo. Dizem que foi até 150 mulheres, tá, gente? Ela torturava, matava e, inclusive, dizem que ela chegou a drenar o sangue dessas mulheres e se banhar com o seu sangue para que esse sangue a mantesse jovem para sempre. Inclusive, eu posso fazer pra vocês aqui uma curiosidade apenas sobre Elizabeth. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que vocês querem saber mais sobre essa condensa húngara extremamente cruel. Eu amo a história de Carmila e eu adoro o fato de ter o nome bem semelhante ao da primeira vampira literária. Mas fico triste em saber que Carmila não recebe os mesmos holofotes da história que se inspirou nela, que foi Drácula. E se você gostou de saber mais sobre a Carmila e curtiu essa curiosidade bizarra, me segue aqui nas minhas redes sociais pra ficar por dentro sobre tudo do mundo do horror.